Milionário congela ao ver que médico que cuida de seu filho é um mendigo negro. A chuva caía como um véu pesado sobre a cidade. Enquanto Rogério corria pela calçada alagada, o coração acelerado. Em seus braços, Igor, seu filho de 7 anos, tremia e fazia barulho com a respiração, um sussurro cortado, como se cada gota de ar fosse uma luta. A dor na garganta de Rogério era tão aguda quanto a angústia que sentia. O desespero o levava a correr cada vez mais rápido. O hospital público não estava longe, mas cada segundo parecia um século. Ele podia ouvir os gritos abafados de tristeza e desespero dos outros que esperavam pela emergência. Por favor, não, 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 ele murmurou. As memórias da perda de sua esposa vinham como flashes em sua mente. Um dia feliz transformado em tragédia. Os médicos não tinham sido rápidos o suficiente. Ele não podia passar por aquilo de novo. Igor precisava de ajuda. Finalmente, ao chegar ao hospital, ele empurrou as portas de vidro que pareciam pesadas como o mundo em suas costas. A equipe de enfermagem se mobilizou ao ver a criança desfalecer em seus braços. Era tudo uma correria. Luzes brilhantes e vozes retificadas. Ele só pôde observar em uma névoa, enquanto alguém chamava pelo coração destroçado do menino. E então, seu olhar cruzou com o de Fernanda. Os olhos dela, que um dia lembraram os mares, agora eram cheios de determinação e sabedoria. Mas o cabelo bem cuidado e o jaleco branco não podiam esconder a verdade. Ela era a mesma Fernanda que havia desaparecido anos atrás, a mulher que ele nunca conseguiu esquecer. O som da chuva fora substituído pelo som da sua própria respiração, ofegante e concentrada. Em um instante tudo voltou. As risadas, os planos, os sussurros ao luar. Fernanda tornou-se um furacão de ação. Ela olhou para Igor, então para Rogério. Rogério, você? O que aconteceu? A urgência em sua voz deixava claro que ela agora era mais do que apenas uma lembrança. Ela era a médica que podia salvar seu filho, mas também era um fantasma do passado que agora parecia viver na mesma sala sombria. As mãos tremiam, mas mais uma vez ela se impôs, com confiança e carinho. O tratamento de emergência parecia interminável, mas finalmente a respiração de Igor estabilizou. Rogério suspirou, um misto de alívio e gratidão. Mas logo, a sensação de desconforto se instalou. Fernanda estava ali, oferecendo-se para ser parte da vida deles, com um brilho no olhar que misturava dor e esperança. Ela se importava, mas que história ela escondia? Ele tinha perguntas, tantas perguntas. Uma pulseira em seu pulso parecia reluzir como um sinal, algo que não combinava com a beleza em que ela se tornara. Rogério, eu quero estar aqui, disse Fernanda, o rosto tenso com a intensidade do momento. E Rogério se viu perdido entre dois mundos, a dor do passado. O que ele faria quando os segredos viessem à tona? E seria possível que ele amasse novamente quando tudo parecia tão incerto? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rogério se viu absorvido por um turbilhão de emoções. A urgência do momento, misturada ao desejo de entender o que a presença de Fernanda significava agora. Assim que as luzes da sala de emergência começaram a brilhar com menos intensidade. Quem é o pai dessa criança?
Ele perguntou, a voz autoritária, cortando o ar como uma faca. Rogério instintivamente se colocou à frente de Igor, que ainda respirava de forma irregular. Eu sou o pai. O que está acontecendo? O oficial olhou bem nos olhos de Rogério e revelou um documento em sua mão. Recebemos uma denúncia. É sobre você e a sua esposa. O corpo dela foi encontrado ontem à noite. As palavras pararam no ar, como um eco distante. Rogério sentiu o mundo girar. Ele estava pronto para enfrentar o passado. Sua dor. Mas sabe... Rogério gritou, as lembranças felizes sendo esmagadas sob o peso da realidade que o policial trazia. Fernanda estava pálida e Rogério notou que as mãos dela tremiam. Rogério, eu posso explicar, mas não aqui, não agora, ela disse, quase sussurrando. A expressão em seu rosto era de compreensão e dor. Isso só aumentou suas perguntas internas. Tem algo que você não está me contando, Fernanda? Ele a confrontou, seu tom carregado de acusação. Você sabe de algo sobre a minha esposa? Você sabia? Ela hesitou, e no espaço entre suas palavras ele leu o medo em seu olhar. Mas antes que pudesse continuar, o policial pôs a mão em seu ombro e o puxou para perto. Precisamos levá-lo à delegacia. Você pode ser uma chave para resolver isso. O impacto daquela frase desmoronou tudo ao redor. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Rogério sentiu um nó se formar em sua garganta. Você está me prendendo por algo que não fiz! Ele gritou, lembrando-se dos últimos momentos com sua esposa, dos sonhos, da felicidade. Mas agora, a verdade estava se desenrolando como um pesadelo. Por favor, Rogério, vá com eles, Fernanda disse, seu rosto se contorcendo de dor. Eu vou cuidar de Igor. Eu prometo que vou encontrar a verdade. Mas você precisa confiar em mim. Mas ele já não sabia em quem confiar. A realidade esmagadora dos últimos minutos o deixou paralisado, como se todo o universo tivesse se reduzido àquele instante. Enquanto seguia o policial para fora, Rogério olhou para trás, seus olhos se encontrando com os de Igor, que estava em choque, confuso e assustado. Eu vou voltar, Igor, eu prometo. A voz dele soou distante, ecoando contra as paredes do hospital. Assim que saiu, o peso da dúvida se instalou em seu coração. O que realmente aconteceu com sua esposa? E o que Fernanda sabia que poderia mudar tudo isso? Ele precisava descobrir, não apenas para si, mas por Igor. A vida deles estava prestes a se transformar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Rogério saiu do hospital com o coração em pedaços. A sirene soava no fundo, mas seu mundo estava em silêncio. Ele mal conseguiu entender o que o policial havia dito. O corpo da sua esposa encontrada. Isso não podia ser real. O caminho até a delegacia parecia uma eternidade. Cada passo que dava pesava como se estivesse carregando o mundo. As lembranças de sua vida com ela invadiam sua mente. Risadas, carinhos, promessas. Agora, tudo parecia um pesadelo. Assim que chegou à delegacia, o policial o conduziu a uma sala. Ele estava nervoso, as mãos trêmulas e só conseguia pensar em Igor. O que aconteceria com ele? O que havia atrás daquela porta? Rogério tomou um profundo fôlego. Ele precisava se manter firme. A porta se abriu e um detetive entrou, olhando para ele com uma intensidade que dava medo. Você sabe por que está aqui, Rogério? O tom do detetive era sério. Estamos investigando a morte de sua esposa. Você e ela tinham um relacionamento conturbado. Algumas testemunhas disseram que você estava com ciúmes. Rogério queria gritar, mas a voz não saía. Eu não fiz nada, eu amava ela. Ele estava prestes a se levantar quando a porta se abriu novamente. Fernanda entrou, pálida, como uma expressão de desespero. Rogério, eu preciso falar com você.
Ao vê-la, ele sentiu um misto de alívio e confusão. Por que ela estava ali? Você sabe algo, não sabe? Ele a encarou. O que você está escondendo? Ela hesitou, buscando as palavras, mas outra interrupção veio. Um oficial apareceu ao lado do detetive. Temos notícias recentes, disse, com um olhar que fez o estômago de Rogério revirar. O corpo da sua esposa foi identificado. Mas há uma coisa que precisa saber. Ela não estava sozinha. As palavras caíram como chumbo. O que você quer dizer? Rogério se inclinou para a frente, sua mente correndo. Quem estava com ela? Ao lado do corpo dela, encontramos um bilhete. Um nome. Eram as iniciais de alguém próximo a você. No nome de quem? O desespero começava a tomar conta dele. Fernanda, respondeu o oficial de forma seca. As iniciais eram FM. Rogério olhou para Fernanda. Seus olhos se encontram. O mundo parou. Todos os relógios ecoaram em um silêncio ensurdecedor. O que isso significava? Ele se lembrou das vezes em que ela aparecia, sempre tão perto, mas nunca realmente presente. Você tinha algo a ver com isso? A dúvida o consumia. Ele queria acreditar que não, que ela estava ali para ajudar. Mas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira horrível. Não, Rogério, que eu nem sabia. Eu prometo. Eu só veio para te ajudar, não para machucar. A urgência da voz dela parecia sincera, mas o que estava realmente acontecendo? Rogério sentia a traição brotar dentro dele. No entanto, o nome dela estava no bilhete. Precisamos de respostas. Trouxe o detetive com a frieza de quem já sabia que a situação só pioraria. A investigação segue aberta. Ele olhou de uma mulher a outra, a tensão irrompendo ao seu redor como um incêndio. Várias perguntas fervilhavam em sua mente. O que estava acontecendo? Ele poderia confiar em Fernanda? As memórias da esposa, o último encontro. Algo não estava certo. Rogério, Fernanda implorou. Escute-me, por favor. Há algo muito maior nessa história. Algo que você não sabe. Eu posso te explicar tudo, mas precisamos sair daqui. Precisamos de tempo. Antes que ele pudesse processar, bips agudos ecoaram ao longe. Uma emergência. Alguém gritou. E um alvoroço começou fora da sala. O que foi? O que está acontecendo? A tensão no ar cresceu. E o som de passos pesados se aproximou. O detetive se virou rapidamente, a expressão mudando de impassibilidade para pânico. Mantenham-no aqui, ele avisou, antes de sair apressado. A adrenalina subiu ainda mais. Rogério sentiu seu coração acelerar. O que mais estava por vir? Fernanda olhou para ele com olhos cheios de desespero, em busca de respostas. Promoções de confiança e amor, agora envoltas em uma névoa de desespero. Então a porta se abriu novamente, mas dessa vez não era um policial. Era um homem que Rogério conhecia bem, alguém que não esperava ver ali. Ela estava ali novamente, mas agora a revelação da verdade parecia próxima. O que mais era capaz de mudar a vida deles? Ele sabia que, no fundo, a resposta estava mais próxima do que jamais poderia imaginar. O homem que entrou na sala estava com um olhar determinado. Rogério parou, congelado. Ele não conseguia acreditar que aquele rosto era familiar. Era Vitor, um amigo de anos, alguém que ele não via desde a morte de sua esposa. O coração de Rogério disparou. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, mal conseguindo conter a incredulidade. Vitor parecia agitado, os cabelos bagunçados e a camisa amarrotada. "Rogério, você precisa ouvir isso. É sobre a sua esposa." As palavras dele penetraram a confusão da sala. Ela não estava apenas desaparecida. Ela estava envolvida em algo grande. O detetive olhou para Vitor, sua expressão mudando rapidamente de desconfiada para interessada. "E o que você sabe exatamente?" Rogério sentiu um frio na barriga. Algo não estava certo. "O que você quer dizer com envolvida em algo grande?"
Ela tinha ligações com pessoas perigosas e tentei proteger você, a sua família, mas não consegui. Temos que sair desse lugar. Vitor estava ofegante, com os olhos arregalados. Algo grave estava prestes a se revelar. Fernanda, por sua vez, não fazia ideia do que estava acontecendo. A tensão no ar era palpável. Ela lançou um olhar a Rogério que misturava preocupação e urgência. Por que é que você não me contou antes, Vitor? O que é que você sabe sobre a Mônica? O nome dela era Mônica, Rogério. Vitor repetiu, quase gritando. Ela estava vivendo uma mentira. Eu soube que ela fez coisa errada, que estava se envolvendo em algo que não podia sair. Eu não quis que você soubesse, mas agora é tudo ou nada. As peças começavam a se encaixar lentamente na mente de Rogério. Sua esposa, a mulher que ele amava, a mulher que se foi, tinha segredos profundos. Ele se lembrou das noites em que ela parecia distante, das brigas silenciosas que se desenrolavam em gestos e olhares. Segredos de que tipo, Vitor? Envolvimentos com contrabando. Pessoas que você não deve se meter. Ela estava em perigo. A voz de Vitor falhou, como se o peso da verdade estivesse esmagando-o. Mas havia algo mais. Ela estava planejando sair. Não era apenas para te deixar, mas para se proteger. Ela soube que alguém a caçava. Os olhos de Fernanda se arregalaram. Mas por quê? Você precisa ser mais claro. O desespero dela ecoou pela sala e Rogério sentiu o nó na garganta apertar. Ele queria acreditar que a esposa era inocente, mas e se tudo isso fosse verdade? O desespero começou a se misturar com a raiva. Ela teve que entrar em uma rede criminal por causa de uma dívida. Estava tentando pagar algo com o dinheiro dos outros, tentando proteger você e o Igor. Isso estava afetando todos. E tem mais. O corpo dela foi encontrado com um bilhete, e agora o nome dela está ligado aos mais perigosos da cidade. A revelação foi uma facada no peito. Rogério ficou sem palavras, incapaz de processar a magnitude do que ouvira. Não pode ser. Um silêncio denso caiu sobre eles, quebrado apenas pelo som distante de gritos e sirenes lá fora. Mas a intensidade da situação estava prestes a explodir. No instante em que Rogério começou a digerir tudo isso, um oficial entrou na sala de forma abrupta. Há uma situação crítica. Precisamos que todos se mantenham em segurança. Temos um suspeito na área. A adrenalina disparou ainda mais. Suspeito de quê? Rogério perguntou, a voz tensa com a urgência. A atmosfera estava pesada e ele podia sentir sua pulsação acelerada. Um dos cúmplices da sua esposa. Ele foi visto aqui perto. O nome dele é Edson e ele está armado. Acreditamos que ele veio procurar pistas e pode estar atrás de você ou de quem conhece Mônica. O mundo de Rogério desabou. Aquela revelação já era um golpe, mas agora a vida do filho estava em jogo. Preciso proteger Igor. Precisamos sair daqui. Sua voz ressoou pela sala. Ele olhou para Fernanda, um misto de medo e determinação. O que vamos fazer? As portas se fecharam com um estrondo e o pânico começou a se espalhar. Não podemos ficar aqui, Vitor disse, a urgência em sua voz cortando o ar como uma faca. Rogério olhou de volta para a porta, o medo e a dúvida agora emaranhados em sua mente. Ele precisava encontrar uma saída, não apenas física, mas também emocional. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido atrás de cada sorriso e cada segredo? Então, enquanto eles se preparavam para a fuga, um estrondo irrompeu na porta, e ela se estilhaçou em milhares de pedaços. E naquele instante, tudo o que Rogério pensou que sabia se transformou em fumaça. A única coisa clara era que qualquer que fosse o próximo passo, não seria sem risco, e definitivamente não seria o que ele esperava. Caos estava prestes a começar. A porta se despedaçou com um estrondo. A fumaça da poeira ainda pairava no ar e o medo tomou conta de Rogério. Corações batiam acelerados e uma luz ofuscante quase o cegou.
Edson entrou com um olhar frenético. Ele estava armado. Fique onde está, policial, Edson gritou, virando de relance a arma para a sala. Ninguém precisa se machucar. As palavras dele ecoaram de forma perturbadora. O detetive congelou, suas mãos já na cintura. Vitor levou Rogério para trás dele, mas a tensão no ar ficou palpável. O que você quer, Edson? Uma resposta. E você? Ele apontou diretamente para Rogério. Tem algo que eu preciso saber. A voz veio baixa, mas a pressão em seu peito parecia insuportável. O que você está esperando, Rogério? Mônica fez seu dever, mas não era o que você pensava. A risada de Edson era fria e cínica. Ela estava envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar. O tempo parecia parar. Assustado, Rogério olhou para Fernanda. Os olhos dela eram de pura confusão e dor. O que você está dizendo? Ela perguntou, a voz tremendo. Edson sorriu, uma expressão de triunfo no rosto. Ela não apenas contrabandeou. Mônica estava em uma rede de tráfico. E eu tinha que fazer o que fiz para protegê-la. Proteger? Como? Como você poderia dizer isso? O nó na garganta de Rogério se apertou ainda mais. Ela está morta. Não, não. O corpo não era dela. Foi uma armadilha. Edson disse, a voz elevando-se, como se dissesse algo que poderia mudar tudo. Mônica está viva, Rogério. Ela ficou longe para te proteger. Aquilo foi como um soco no estômago. O quê? Como você pode ter certeza? O silêncio na sala era pesado. As palavras dele penduravam-se como um fio delicado sobre a lógica de tudo. Eu ouvi. Ela me pediu ajuda. Estava escondida e queria sair. Mas havia pessoas atrás dela. Tanto você quanto o Igor poderiam ter se tornado alvos. A verdade o atingiu como uma onda. Não. Mônica me deixou. Como ela poderia me proteger assim? As memórias de sorrisos, risadas e promessas de um futuro se desenrolavam em sua mente como uma fita desgastada. E cada imagem o deixava mais angustiado. Rogério, você não entende. Mônica queria que você estivesse a salvo. Era uma estratégia, um plano que daria certo. A voz de Edson era quase suplicante. Ela estava tentando limpar a própria barra, mas nunca pôde confiar em ninguém. Você acha que ela fez isso para o bem de quem? Para se livrar de você? E como sabemos que você não está mentindo? O detetive disse, seu olhar cauteloso. A atmosfera estava estranha, carregada de segredos. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, algo estrondoso ocorreu. Um tiro ecoou, rápido como um relâmpago, vindo de fora da sala. A porta se abriu novamente e uma mulher vestida de preto entrou, o olhando com olhos ferozes. Edson, o que você fez? Ela gritou, e a fúria crescia em sua voz. Você não deveria ter falado, sua mula idiota. Luana, Edson gaguejou, se virando rapidamente. Eu estava tentando salvar. Salvar? Você simplesmente a colocou na mira, e agora todos nós estamos em apuros. O olhar dela era direto, cortante. O alvo é você, Rogério. A Mônica se pôs entre você e eles. Um novo silêncio caiu sobre a sala. Todos estavam tensos, nervosos, como se o ar ao redor estivesse sufocando. A ideia de que sua esposa poderia estar viva e ainda em perigo desafiava a lógica. Mas o que tudo isso significava? A tensão havia alcançado um ponto crítico. Se Mônica está viva, precisamos encontrá-la. Mas o que quer que tenha mais por trás disso, não me diga que está ligado a você, Edson. A respiração de Rogério se tornava mais difícil. Luana, o que você sabe? Luana olhou rapidamente para a porta, quase como se esperasse ouvir algo ou alguém voltando. O que vocês precisam entender é que não podemos nos confiar. Há pessoas muito perto e é uma questão de vida ou morte. O grito dela trouxe um frio na espinha. O que mais estaria à espreita? A situação tinha mudado.
mas não era um final feliz. Era um ponto de partida para um jogo muito maior do que qualquer um deles imaginava. Agora, quem está realmente no controle da situação? Rogério sussurrou, sentindo o peso do mundo em seus ombros. As palavras de Luana ressoaram na sala, cortando o ar pesado com a lâmina do desespero. Mas antes que Rogério pudesse responder, o som de passos apressados se aproximou do corredor. Edson virou-se, sua expressão se transformando de arrogância para medo em um instante. Não, não pode ser, murmurou, os olhos arregalados. Então o barulho, primeiro um sussurro, depois um estouro, ecoou de fora da sala. A porta explodiu, arremessando pedaços de madeira e metal. Todo mundo se encolheu, a adrenalina disparando. Em meio à fumaça e ao caos, uma figura se aproximou. Era uma mulher, armada, e a expressão dela era aterradora. Rogério instantaneamente a reconheceu. Mônica! A voz dele saiu como um sussurro impotente, misturado com incredulidade e esperança. Ela estava viva. Mas enquanto suas palavras formavam um eco de esperança, a presença dela, carregada de tensão, trouxe também um gosto amargo. Mônica, você precisa parar. O que está fazendo aqui? Edson gritou, a raiva preocupado transparecendo. Eu não vim aqui para discutir. Precisamos sair. Eles estão atrás de mim. Seus olhos estavam frenéticos, e algo em seu olhar dizia mais do que qualquer palavra. O detetive, ansioso e com uma postura defensiva, fez menção de se aproximar. Quem está atrás de você, Mônica? Ela não respondeu. O olhar dela se fixou em Rogério. E naquele segundo, tudo mudou. Uma faísca de reconhecimento passou entre eles. Uma conexão de dor e amor que parecia quase palpável. Mas ao mesmo instante, algo gelado cruzou sua mente. Se você está viva, o corpo, o bilhete? A voz de Rogério tremia. Sensação de que a realidade era mais brutal do que poderia imaginar o cercava. Foi uma armadilha, Rogério. Fui eu quem a protegi, através de um disfarce. Ela respirou fundo, a tensão no ar densa. Eu não pude deixá-los saber que estava viva. Se soubessem, Igor poderia estar em perigo. Então, a expressão de Luana mudou. Um misto de confusão e horror correndo pelo rosto dela. O que você está dizendo, Mônica? Você enganou a todos nós? Você deixou o Rogério acreditar que você estava morta? Mônica se virou, ardilosa. Você não entende, eu fiz isso para protegê-los. O clima se tornava impossível. Rogério sentiu o chão sob seus pés se dissolver. Mas quem você realmente é, Mônica? A voz dele era um sussurro, cortando em um grito silencioso enquanto todos os olhares se dirigiam a ela. Ela hesitou. As palavras pareciam não sair. Um barulho havia surgido atrás deles, e os policiais já estavam chegando, apressados. Isso não termina aqui. Preciso contar a verdade antes que todos nós paguemos um preço alto. Mônica gritou, a urgência em sua voz criando um anseio visceral. Uma sombra espreitava do lado de fora, enquanto as luzes piscavam. E em meio a toda aquela agitação, Rogério notou algo. Na mão de Mônica, um objeto reluzente refletia a luz de forma ameaçadora. Era uma pulseira, a mesma que havia visto em Fernanda antes. Com um nó na garganta, ele se virou para Fernanda, que parecia tão incrédula quanto ele. Mônica, essa pulseira, de onde você a tirou? A tensão nas palavras de Rogério era palpável. Eu. A voz de Mônica falhou. Ela era um presente que eu tomei. Era um ativo. E nesse exato momento, a realidade se desfez de novo. O que ela havia dito, como tudo aquilo estava interligado. A pulseira não pertencia apenas a Mônica, pertencia a Fernanda. O que mais estava por trás de cada um desses laços? A sala girava, enquanto a completa devastação da verdade começava a emergir. Rogério ficou paralisado, preso em um emaranhado de confusões e desespero. O que aconteceria agora com Igor,
com a verdade e todos eles. Ele mal conseguia pensar. Os ruídos no corredor ficavam mais altos, e a única certeza que Rogério tinha era a de que cada segundo contava. Uma explosão de conversas se misturou com o som de passos rápidos. "Rogério!" Mônica gritou, enquanto os policiais invadiam a sala. "Você precisa escolher quem vai acreditar. A verdade pode ser mais mortal do que você imagina." E assim, com as luzes brilhando e a verdade em queda livre, o desenlace se aproximava de um ponto de explosão que eles jamais imaginariam. Os passos pesados se aproximavam, amplificando a tensão no ar. Rogério sentiu seu coração acelerar, os batimentos ecoando como um tambor em sua mente. Mônica estava ali, viva, mas tão cheia de segredos que o deixava perdido. A confusão era uma neblina densa, e ele mal conseguia pensar. "Precisamos sair!" Mônica gritou, o desespero visível em seus olhos. Mas enquanto ela falava, a porta atrás dela se abriu de repente. Era um grupo de homens mascarados, armas em punho, todos prontos para entrar. O caos se instalou instantaneamente. Edson, instintivamente, se colocou à frente de Mônica, mas não havia para onde correr. "O que vocês querem?" Ele disparou, a voz tremendo. "Não é você quem decide", um dos homens respondeu, sua voz grave cortando o ar como uma lâmina. "Estamos atrás dela." O mundo girou em torno de Rogério. Ele olhou para Mônica, a mulher que amava, aquela que acreditava ter perdido. O que ela havia feito? O que estava por trás de tudo isso? A sensação de traição o invadiu, mas ele também sentia a necessidade de protegê-la. "Mônica, o que você fez?" A pergunta saiu como um sussurro, mas a dor em sua voz era palpável. A verdadeira natureza da situação estava em jogo, e cada segundo era uma luta interna. "Rogério, por favor, você precisa entender." Mônica implorou, seu olhar desesperado. "Eu me envolvi com pessoas erradas, mas só para te proteger." Mas antes que pudesse terminar a frase, um dos homens empurrou Edson, fazendo-o tropeçar. "Saia do caminho, seu lixo. A gente não tem tempo para você." Não se aproxima dela." Rogério gritou, avançando. Ele lembrava-se dos sorrisos, das promessas. Se Mônica estava em perigo, ele não podia ficar parado. Assim que passou por Edson, um tiro disparou, ecoando pelo corredor. O som foi como um trovão e tudo congelou por um segundo. Rogério virou-se, o coração na boca, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele viu um dos homens caindo, com um ferimento na perna. "Fuja! Agora!" ele gritou, olhando para Mônica. O caos se desenrolava rapidamente. E ele sabia que cada segundo contava. Estava prestes a pegar a mão dela quando uma explosão de fumaça invadiu a sala. A fumaça era densa e sufocante, fazendo todos tossirem. "Saiam! Vamos!" Vitor gritou, puxando Rogério pela mão. A urgência era palpável, mas Rogério hesitou. Ele não queria deixar Mônica para trás. Então, no meio da confusão, Mônica foi atacada. Um dos mascarados a agarrou, suas mãos a apertando. "Você não vai a lugar nenhum!" Ele a puxou de volta e Rogério sentiu seu coração se partir ao ver a luta dela para se libertar. "Rogério, me ajuda!" Mônica gritou, seu desespero cavando fundo em sua alma. Mas ele estava paralisado. A cena diante dele era um pesadelo. Ele não sabia se a amava ou a odiava. "Solta ela!" Rogério berrou, a impotência o consumindo. O outro homem então levantou a arma, o olhar decidido. "Você vai arrependê-las por tudo que fez." "Não!" Edson gritou, agarrando um objeto pesado perto dele. Ele se lançou contra o homem, em um movimento instintivo de proteger Mônica. E no instante em que Edson se jogou, o disparo ocorreu. Mas não de um dos homens mascarados. Era um tiro que ecoou de fora da sala com uma precisão mortal. Em um instante, tudo ficou em silêncio. Mônica caiu e a expressão dela se congelou em dor e confusão. O grupo de homens parou, olhando para a porta, chocados. E naqueles segundos que pareceram uma eternidade, Rogério olhou para Mônica, a mulher que ele amava.
começando a entender a gravidade do que estava acontecendo. O que ele não sabia era que o verdadeiro lobo estava em sua casa, e ao olhar para trás, enquanto tudo desmoronava em ruínas ao seu redor, ele percebeu que nem tudo era o que parecia. As ligações de Mônica, as pulseiras, havia algo mais profundo e sombrio. Ele precisava descobrir o que realmente aconteceu. O toque final na mente desses homens não era apenas sobre proteção, era sobre traição. E enquanto as luzes se apagavam ao seu redor e a dor se espalhava como fogo entre eles, a única certeza era que alguém estava prestes a desvendar um jogo muito mais cruel do que todos eles poderiam imaginar. Mônica caiu no chão, a expressão de dor e choque estampada em seu rosto. Rogério ficou parado, a mente girando com a revelação de que ela estava viva. Mas a situação não dava tempo para pensar. Edson segurando uma das mãos, Mônica gritou. O pânico preenchia a sala. E quando Rogério estava prestes a correr para ela, ouviu uma vibração familiar no bolso. O celular. Ele hesitou, olhando para o aparelho que tinha ignorado. De repente, o som de uma mensagem recebida pareceu ecoar na confusão. Mas antes que pudesse verificar, o homem mascarado olhou para Mônica, o olhar cruel. Você não irá a lugar nenhum, sua traidora. Ele a puxou mais perto dele, e Mônica gritou, lutando contra as mãos que a aprisionavam. Não, não encosta nela! Rogério se lançou para frente, mas um tiro disparou, esmagando a tensão no ar. Um dos homens caídos estava se levantando, aparentemente ileso. Uma onda de adrenalina percorreu o corpo de Rogério. Tudo ao seu redor estava se desintegrando em um caos sem fim. A fumaça tomava conta da sala e ele mal conseguia enxergar. Mas a urgência estava predominante. Então, de repente, Luana apareceu ao lado deles, com uma expressão aterrorizada. Precisamos de uma saída. A sala estava cheia de gritos e tiros. Rogério sentia o peso do desespero. E a verdade, Luana, o que você sabe? Ele sabia que a realidade estava se desdobrando em frações de segundos. Não é hora para isso, ela respondeu, quase gritando. Só saia da sua zona de conforto e salve sua família. Oh! E, justo nesse momento, um barulho ensurdecedor ecoou na sala. Uma explosão, provocada por um cilindro de gás que havia sido atingido, preenchia o local com uma luz ofuscante enquanto a estrutura começava a ceder. Vamos! Edson gritou, puxando Mônica junto a ele. Rogério e Luana seguiram, mas a situação já havia se tornado insustentável. Os homens mascarados estavam se reposicionando, e as ameaças se multiplicavam. Enquanto eles corriam em direção à saída, uma figura conhecida surgiu das sombras. Era Fernanda. Com os olhos cheios de determinação, mas ainda assim pálida, ela fez uma rápida análise da situação. O que aconteceu? Como vocês chegaram aqui? Mônica está viva e eles estão atrás dela, Rogério respondeu, o coração acelerado. Ele sentia que a cada segundo que passava, a verdade sobre o passado deles estava prestes a ser revelada. Eu sei de tudo, Fernanda disse, o olhar dela fixando-se principalmente em Mônica. Mas isso é muito mais complicado do que parece. Como assim? Mônica perguntou, a voz embargada. Você sempre esteve perto. O que quer que tenha sido, eu não consigo entender. Foi quando Fernanda deu um passo à frente, sua voz aumentando de intensidade. Eu tive que me proteger. Você precisa entender isso. Vocês não têm noção do que está em jogo. Mônica, você está em muito mais perigo do que imagina. Um silêncio mortal caiu sobre eles enquanto a bomba do passado estourava. Rogério viu o rosto de Mônica se esticar em perplexidade. O quê? O que você está escondendo? O choque dela parecia ecoar. Você e seu marido não são quem pensam que são. Fernanda respondeu, cada palavra ressoando como um golpe. Vocês estão no centro de uma grande trama. Essa não é apenas uma questão de amor, mas de sobrevivência.
Mônica, você realmente acha que eu não sei sobre o que aconteceu na noite em que você desapareceu? A revelação caiu como uma chuva de granizo. Rogério olhou para Mônica, curioso e apreensivo. Como assim? Eu não deveria ter deixado você saber, mas eu sou irmã dela. A verdade veio como um furacão, arrastando todos na sala. Os olhares se cruzaram e a tensão se tornou palpável. Mônica ficou em choque, a mente girando. Não pode ser. Rogério sussurrou, o queixo caindo. As palavras preencheram tudo com incredulidade. O passado carregava segredos que deveriam ter ficado enterrados, mas agora estavam à tona. E enquanto eles tentavam processar a nova realidade, outro som de tiros ecoou no corredor. O chão tremeu sob seus pés. Era agora. Vamos! Edson gritou. E todo mundo se lançou para a saída. A confusão tomava conta, mas Rogério sabia de uma coisa. Tudo o que acreditavam saber havia mudado. E a verdadeira batalha ainda estava por vir. A porta se fechou atrás deles. Mas na mente de Rogério, um único pensamento persistia. O que mais poderia ser revelado? E enquanto corriam em busca de segurança, a linha entre amor e traição tornava-se cada vez mais tênue, sem que pudessem imaginar que uma nova tempestade estava prestes a se desdobrar. Rogério sentiu seu coração acelerar, a urgência pulsando como um tambor em seus ouvidos. Ele estava ali, cercado por aliados e inimigos. Mônica, a mulher que acreditou estar morta, estava viva. A revelação de Fernanda como irmã da esposa escandalizava. As peças do quebra-cabeça se entrelaçavam de uma forma que não fazia sentido. Quem eram eles, afinal? O que realmente estava acontecendo? Precisamos ir, Edson gritou, puxando Mônica para mais perto. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão de luz iluminou o corredor atrás deles. Um tiro. O som irrompeu como um trovão, cortando a tensão no ar. Rogério virou-se, apenas para ver um dos homens mascarados caindo, atingido. A confusão aumentou. Só conseguiam ouvir gritos distantes e passos se aproximando. O pânico estava prestes a se espalhar como um incêndio. Rogério, temos que sair agora. Luana empurrou-o em direção à saída. Esse lugar não é seguro. E foi então que a porta, a única via de escape, se fechou com um estrondo. Alguém de fora empurrou e a segurança se esvaiu. No momento em que Rogério se virou em busca de uma nova saída, viu um rosto conhecido aparecer na confusão. Era uma figura do passado, alguém que muito gostaria de esquecer. Juliano! O grito saiu involuntário, mas a adrenalina fez o tempo desacelerar. O ex-melhor amigo, agora com um olhar ameaçador e um sorriso torto, estava ali, com um revólver na mão. Você realmente achou que conseguiriam escapar? O choque cortou o ar. Juliano? O que você está fazendo aqui? A traição pesava mais que qualquer arma em mãos. Ele havia sido o amigo que desaparecera, como Mônica. Você trabalhou com esses caras? Por quê? Porque você e sua família estavam se metendo em algo que não podiam controlar, Juliano respondeu com um brilho de vitória nos olhos. E agora, aqui estamos nós, prontos para acabar com isso. Mônica se afastou, o medo transparecendo em seu rosto. Você não pode ser sério. Você era nosso amigo. Amigos! Não, Mônica. Você nunca soube quem eu realmente sou. Você e Rogério sempre foram apenas uma peça no meu jogo. E isso, bem, isso foi tudo planejado. A arrogância sua transbordava. O ambiente estava eletrificado. Jogo? Que jogo? Rogério se aproximou, a tensão aumentando. Queria acreditar que Juliano estava enganado, que tudo aquilo era uma ilusão, mas sabia que não era. Essa rede você se tornou parte dela sem saber. Mônica, aquela pulseira não era só um presente, era um sinal.
Um sinal de que você fazia parte do plano que você nunca deveria ter se metido. Juliano sorriu. Mas tudo bem, não importa agora. O importante é que todos vocês estão em apuros. O desespero tomava conta de Rogério. Como tudo podia ser tão confuso? Alguém que ele considerava um irmão havia se revelado um traidor. Isso era uma virada que ele nunca esperaria. O nó em sua garganta se apertava. Você está mentindo. Mônica não sabia. A voz de Edson ecoou, mas não havia como reverter a situação. Ah, é? Então por que ela estava se escondendo? Por que seus passos têm sido tão cautelosos? Juliano riu, levando as mãos para o alto. Sei que você não está mais no controle, Rogério. A sala se tornava uma armadilha. Ele olhou para Fernanda. A expressão dela era de choque, o passado voltando à tona. Mas não era hora para se perder em lembranças. E antes que pudesse decidir sobre um plano, um estrondo veio de fora, abrindo espaço para a verdade dolorosa. A luz da verdade iluminou o escuro da sala. Juliano, isso não acaba aqui, Mônica gritou, um brilho de solenidade nos olhos. Se você está jogando com as vidas deles, não me subestime. Você não sabe do que sou capaz. E antes mesmo que Rogério pudesse prever, a porta atrás dele se abriu com força, mais uma vez, trazendo consigo a tumultuada realidade de quem estava por trás de tudo. A última pessoa que Rogério esperava ver, Igor, o filho, em busca do pai, tinha aparecido bem no meio do caos. Papai! A voz de Igor estremeceu em meio ao tumulto. As palavras consumiram tudo ao redor. A inocência do menino era uma chama em meio à escuridão. Rogério sentiu seu mundo desabar. Diante do garoto, tudo ganhava um novo peso. Os olhares entre os adultos enrijeceram. Mônica, Fernanda, Edson e até Juliano. O que eles estavam dispostos a fazer agora? As consequências dos seus segredos e mentiras estavam prestes a impactá-lo diretamente. Saia daqui, Igor! A voz de Rogério rasgou o ar, mas tudo o que ele sentiu foi um abalo no peito. O que seria necessário agora para proteger o filho? E como a verdade desse jogo cruel desconstruía tudo ao seu redor. A tensão crescia, e a única certeza era que um choque ainda mais profundo estava prestes a ser revelado. Rogério estava paralisado, o coração disparando. A visão do filho, Igor, ali na porta, trouxe uma dor insuportável e uma vontade imensa de protegê-lo. Ele precisava tomar uma decisão, e rápido. Irmão, o que você está fazendo aqui? Ele tentava esconder o desespero na voz, mas era impossível. A realidade começou a se desdobrar diante dele. Papai, eu só queria te encontrar, Igor disse, a inocência cristalina nos olhos, como se nada estivesse acontecendo. Estava prestes a quebrar Rogério. Mas Mônica, a mulher que ele amava, e Fernanda estavam no meio do caos, e Juliano, com sua arma em punho, tornava tudo ainda mais confuso. Fuja, Igor! Rogério gritou, sua voz ecoando no corredor. Mônica tentou se desviar do homem que a segurava, e Edson pressionou para frente. As explosões de luz e barulho começaram a invadir os sentidos, criando um filme de terror palpável. Eu não vou deixar você! Mônica gritou, e naquele instante, a sala parecia girar. O mundo que ele conhecia estava se despedaçando, e as verdades não ditas estavam à porta. Juliano, você precisa parar com isso. A voz de Mônica soou como uma onda que quebrava em um mar revolto. Isso não é uma solução. Para você, pode não ser, mas para mim, isso se resolveu faz tempo. O olhar de Juliano era de pura frieza, e ele parecia se alimentar da confusão alheia. Mas o que ele não sabia era que aquele momento seria crucial. Um estrondo ecoou. O chão tremeu. Policias robustos e determinados invadiram a sala. Ninguém se mexa! A autoridade na voz deles era inegável, e os homens mascarados hesitaram. No caos, Rogério fez um movimento rápido e agarrou Igor.
puxando-o para perto. Está tudo bem, meu filho. Fique perto de mim. Fique atrás de mim. Mônica tentou seguir e Fernanda, sem pensar, a ajudou a escapar das garras de Juliano. Vocês acham que podem escapar desse modo? Sempre foi um jogo. Juliano estava desesperado, os olhos refletindo uma combinação de loucura e medo. Rogério sentiu suas mãos tremerem. Acabou, Juliano. Olha ao seu redor. A sua trama está desmoronando. Havia uma força crescente em sua voz. Uma determinação que ele não sabia que possuía. Do lado de fora, a situação era um caos. Polícias estavam prontos, armas levantadas, sem saber onde mirar. Mônica, Fernanda, Edson, Juliano, a linha de frente do que era uma batalha não apenas entre eles, mas entre o que era certo e normal. E naquele momento, Rogério decidiu. Preciso da verdade, Mônica. A intensidade nas palavras dele cortou o ar. E se você estiver disposta a colocar nossa família em primeiro lugar, agora é a hora de agir. Mônica hesitou, mas o olhar de Rogério a encorajava. Rogério, eu nunca quis que você soubesse o que realmente estava em jogo. Eu estava me escondendo, mas não por mim, por você e Igor. Eu fiz isso para proteger vocês. E nesse instante de absoluta confusão, a parede entre passado e presente ruía. O homem que havia sido seu amigo estava agora no chão, e a verdade estava sendo revelada. As palavras que saíam de Mônica eram um eco de sua dor. É hora de decidir, Juliano. O que você realmente quer? Fernanda perguntou, a voz clara, cheia de poder. Estar com quem ama ou seguir as sombras do passado? Juliano olhou para a equipe policial, o desespero preenchendo suas feições. Ele sabia que tinha pedido. Eu só queria. A voz dele falhou. Rogério olhou para Igor e, naquele momento, finalmente sentiu uma calma que não sabia que era possível. Não importava o que havia acontecido antes. Estamos juntos, sempre. E a verdade se formou como um gás curativo na sala, varrendo a dor e o medo. Antes que pudessem se recompor, uma sirene distante chamou a atenção. Todos se viraram, e Rogério sabia que o próximo passo era crucial. Precisamos sair agora. Mônica gritou, e sem hesitar, eles correram em direção à saída, as luzes das sirenes iluminando seus rostos. Enquanto atravessavam a porta, uma nova luz se formou na escuridão. Eles eram sobreviventes. Papai, a gente vai ficar bem, né? Igor segurou a mão de Rogério e ele sorriu, a dor do passado começando a ser apagada pela esperança. Sim, filho, nós vamos ficar juntos. E enquanto os veículos da polícia os envolviam, Rogério sabia que o futuro ainda era um mistério. Mas o que realmente importava era que eles estariam juntos, enfrentando qualquer batalha que pudesse surgir. E você? O que achou dessa incrível jornada? Não espere nem mais um segundo para se inscrever imediatamente no canal e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. E precisamos que você inunde a seção de comentários e teorias sobre tudo o que aconteceu. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse